Bom, senhor presidente, como Vossa Excelência mencionou, vem esta comissão, projeto de autoria do senador Humberto Costa, que tipifica o crime de constrangimento ofensivo ao pudor em transporte público. O PLS acrescenta ao Código Penal o artigo 216b, como já mencionei o tipo, com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. O autor propõe ainda um aumento nos casos de assédio e violência sexual em transportes públicos. Até o momento não foram apresentadas emendas, vamos à análise. O direito penal é matéria de competência privativa da União, não identificamos vício de inconstitucionalidade e injuridicidade. A proposta é meritória e enfrenta um problema cada vez mais comum no Brasil e em vários países, em que as vítimas são geralmente mulheres. Os jornais do Brasil todos veiculam, nos últimos 4 anos, o número de boletins de ocorrência registrados por estupro, ato obsceno, importunação ofensiva ao pudor e estupro de vulnerável em transportes públicos avançou 850% na metrópole de São Paulo. A proposta encontra uma solução para o impasse, que é alterar a legislação. Salvo a hipótese de estupro, que exige a violência ou grave ameaça, a conduta, que é esta mencionada aqui, pode ser hoje enquadrada como importunação ofensiva ao pudor, que é uma mera contravenção penal, que sujeita o agente apenas à pena de multa, ou violação sexual mediante fraude, que é um crime que sujeita ao agente à reclusão de 2 a 6 anos. São dois extremos e nenhum oferece uma decisão adequada da conduta. Este é o objetivo do projeto. Traz solução aos casos desses constrangimentos, prevendo uma pena de 2 a 4 anos. Deste modo, neste caso, foi apresentada emenda pelo autor, a fim de corrigir uma omissão que nós já mencionamos, e ainda prevê que, se a conduta ocorre em transporte público ou em outro meio aberto ao público, a pena será aumentada de 1/6 à metade. Mas aqui, fazendo coro aos demais colegas, de forma mesmo que ad hoc, nós estamos aqui, embora verbalmente, colocando a pena aumentada de 1/6 a 1/3 e não à metade, para que a pena máxima, nesse caso, não caia na pena mínima do estupro. Ou seja, se ficar metade, nós teríamos uma pena máxima de 6 anos, que é justamente a pena mínima para o caso do estupro. Então, para evitar essa incongruência que não é de bom tom em relação ao Código Penal, nós estamos reduzindo aqui, de forma ad hoc e verbalmente, o aumento da pena de 1/6 a 1/3, e, pelo visto, tem aqui a concordância do autor da proposição. Vamos ao voto, portanto. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei do Senado 740/2017, com as emendas do autor, que modifica o caput, acrescenta o artigo 216b ao decreto-lei mencionado para tipificar o crime de constrangimento ofensivo ao pudor. Também alterando o artigo 1º, esta lei tem como objetivo tipificar o crime de constrangimento ofensivo ao pudor. O artigo 2º, para alterar aqui o tipo, constranger, molestar ou importunar alguém de modo ofensivo ao pudor, ainda que sem contato físico, atentando-lhe contra a dignidade sexual, reclusão de 2 a 4 anos. Parágrafo único. Se a conduta ocorrer em transporte público ou em outro meio aberto ao público, aí fiz essa alteração, a pena aumenta-se de 1/6 a 1/3. É o relatório, senhor presidente.